E aí, galera do canal, aqui é o J Salles. Eu acredito que é a primeira vez que eu apareço para vocês, né, em vídeo e para trazer uma novidade. A partir de hoje eu vou criar um curso de grego bíblico, grego koiné. Para quem não sabe, eu também sou estudante de teologia e nas minhas andanças aí pela teologia eu passei a gostar muito do grego, né? Eu me apaixonei pela língua grega e o como entender a língua grega me fez compreender absurdamente o Novo Testamento. E eu queria compartilhar com vocês, começando esse curso, que vai ser um curso básico. Vamos começar com o alfabeto grego, com as sílabas, com os ditongos, com toda a acentuação. E logo em seguida a gente vai avançar para as classes de palavras, para a formação de frases e para a compreensão de frases do Novo Testamento. Então eu espero que vocês viajem comigo nessa nova empreitada do grego bíblico e vamos começar falando do alfabeto grego. O alfabeto grego que foi escolhido aí por Deus para ser escrito o Novo Testamento. Então, sem mais delongas, avançando aí para o alfabeto grego, o alfabeto grego ele tem 24 letras, tá? Possui 7 vogais e 17 consoantes. Diferentemente do hebraico, ele tem letras maiúsculas e minúsculas, e cada letra no alfabeto grego tem um correspondente no alfabeto da língua portuguesa. Ou seja, não existe nenhuma língua no alfabeto grego, nenhuma letra do alfabeto grego que não tenha um correspondente no alfabeto da língua portuguesa, o que facilita e muito a transliteração do texto. Então, um pouco da história do alfabeto grego, né? Um pouco da história da língua grega de modo geral. O grego que a gente vai estudar é o chamado grego koiné, que é o grego do Novo Testamento. Esse grego ele foi difundido muito amplamente durante o império de Alexandre o Grande. Todo mundo sabe que Alexandre Grande começou a reinar em 330 a.C. E aí ele inaugurou todo aquele período helênico onde ele queria fazer com que a cultura grega fosse, de uma certa forma, ele queria convencer as pessoas de que o ser grego era algo em que uma pessoa tinha que se orgulhar. Então, uma das coisas que ele fez para que toda essa cultura grega fosse expandida foi exatamente criar uma língua onde todas as pessoas pudessem falar, pudessem se comunicar. Então, por isso que o nome desse grego é grego koiné. A palavra koiné no grego significa comum, mas é comum no sentido de que todo mundo falava aquela língua. Para vocês terem uma ideia da importância de entender o alfabeto grego, né, toda a língua grega, a Septuaginta, que é um dos textos mais importantes do cristianismo, foi traduzida do hebraico para o grego koiné. Então, sem mais delongas, vamos aprender a partir de agora o alfabeto grego. Então, a primeira letra do alfabeto grego é a letra alfa. Aí tem um esquema que vocês vão entender a partir de agora, né? À esquerda eu tenho o alfa escrito da forma minúscula, em preto. À sua direita você tem o alfa maiúsculo, em roxo. E ao centro você tem ao centro da tela você tem exatamente a correspondência dessa letra na nossa língua. Então o alfa corresponde à nossa letra A. Lá em cima você vê o alfa escrito com os caracteres gregos, alfa, e você tem um alfa escrito em português. Então quem é o alfa? O alfa é o nosso A de altar, A de água, tanto com agudo acento como sem o agudo, tá? E aí você tem dois exemplos de palavras que começam com a letra alfa. A palavra angelos, que é mensageiro. A palavra angelos significa mensageiro. A transliteração dela é anjo, mas o significado dela é mensageiro. E você tem a palavra âncora. Se você observar, também uma transliteração. A palavra âncora também começa com a letra alfa. Então a gente tem que o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e corresponde à nossa letra A. A segunda letra do alfabeto grego é a letra beta. Então, perceba que também parece com o B nosso da língua portuguesa.
O beta minúsculo, aí de preto, você vê que tem a perna um pouco mais para baixo. E o beta maiúsculo parece literalmente com o nosso B. E também tem o som do nosso B. B de boi, B de baleia. Ali você tem a escrita beta, usando os caracteres gregos, e o beta escrito em língua portuguesa. Dois exemplos aí clássicos da língua grega que começa, de palavras da língua grega que começa com beta, é biblion, que significa livro. Biblion não significa Bíblia, tá? Significa livro ou escrito. E a palavra basileia, que significa reino. Duas palavras aí que começam com a letra beta. Então, se você observar, as palavras alfa e beta juntas, elas vão dar origem ao nosso abecedário. A gente chama de alfabeto justamente porque são formadas pelas palavras alfa e beta, as duas primeiras letras do alfabeto grego. A terceira letra do alfabeto grego é a letra gama. Perceba que já foge um pouquinho aí a nossa ordem do nosso alfabeto, que seria a letra C. A terceira letra do alfabeto grego é gama, que corresponde à nossa letra G, porém com o som de G. G mesmo, G-U-E. É o que a gente chama de G forte. Então o gama, ele vai ter o som da palavra gato, vai ter o som da palavra guerra. Não existe o som de G no grego. Então quando a gente fala, por exemplo, geleia, não existiria essa palavra geleia. Nós leríamos como geleia, porque o grego só tem o som de G forte. Aí você tem dois exemplos também de duas palavras que começam com a letra gama. A palavra grafê, que significa escrita. Daí você tem a origem da palavra grafia ou de caligrafia, né, que significa escrita bonita. E a palavra glossa, que significa idioma, língua, no caso de língua, idioma ou linguagem, tá? A quarta letra do alfabeto grego é a letra delta, muito famosa na matemática, né? O discriminante delta, pois bem, é ele mesmo. Então, o delta, ele parece um oitozinho, o delta minúsculo parece um 8 sem ser fechado em cima. Ele corresponde à nossa letra D e também tem o som da nossa letra D de dedo, ou D do medo lá, né? Medo. Então, D... O delta, ele tem um som do D na língua portuguesa. Dois exemplos aí também de palavras que começam com delta no grego. Uma palavra muito utilizada pelo apóstolo Paulo, a palavra doulos, que significa servo ou escravo. E uma palavra usada na pedagogia, que é a palavra didaskalos, que significa professor, né? Ela é uma palavra cognata da palavra didaquê, que tem a ver com ensino. Então você vê aí dois exemplos de duas palavras que começam com a letra delta, quarta letra do alfabeto grego. A quinta letra do alfabeto grego é a letra epsilon, que parece muito com o nosso E, tanto o minúsculo como o maiúsculo. Então epsilon, ele de fato é o nosso E aberto, porque você tem o som do E fechado, e o som do E aberto, E. O epsilon, ele é comumente associado ao som do E aberto. Então ele tem um som aí do E da palavra fé ou da palavra guerra, tá? É a quinta letra do alfabeto grego. Dois exemplos aí de palavras que começam com a letra epsilon é a palavra eclesia, que significa assembleia ou reunião, ou hoje a gente usa para associar a igreja, né? Eclesia significa reunião de pessoas. E a palavra elaion, que significa azeite. Então você tem aí o epsilon, quinta letra do alfabeto grego, que tem como correspondente a nossa letra E. E para finalizar a parte de alfabeto de hoje,
a gente tem a sexta letra do alfabeto grego, que é a letra zeta ou zeta, com D mudo, quase que imperceptível na pronúncia. Então a letra zeta, sexta letra do alfabeto grego, ela vai ter como representatividade a letra Z, mas ela vai ter dois possíveis sons, ou o som do Z mesmo, de Zeus, zebra, ou o som de DZ, um D mudo, quase que imperceptível. Então, por exemplo, a palavra zoon, zoon, que significa animal. Aí você vai entender por que o nome daquele lugar onde tem vários animais é zoológico. Porque a palavra zoo significa animal. E a palavra zoe, né, que significa vida. Então você tem aí a sexta letra do alfabeto grego, a letra zeta, que corresponde ao nosso Z. Então tem algumas observações importantes que vocês precisam aprender já no início, e essas observações elas são associadas ao gama, né? Apesar da letra gama ela representar o G do nosso alfabeto, a gente precisa salientar duas coisas. Primeira coisa que a gente precisa salientar é que ela tem um som de G de gato ou G de gota, mas nunca, absolutamente nunca, vai ter o som de G de gelo. Não tem essa pronúncia G no grego e também não tinha no hebraico. Então é sempre G, tá? E a segunda observação importante é que quando o gama ele aparece seguido de outro gama, ele já não vai ter o primeiro gama vai ter o som de N, aquele som nasalado. E o segundo gama mantém o som dele. Então, exemplo aí é a palavra angelos. Perceba que tem dois gamas ali, mas o primeiro gama a gente lê como se fosse um N. Então é angelos. Então essa é importante a gente perceber isso para que a gente não tenha pronúncias erradas quando aparecer, por exemplo, essa palavra e a gente falar águelos. Não. Quando tem dois gamas juntos, o primeiro gama ele vai passar a ter o som de N ou de Ni, que é uma letra que você vai aprender mais à frente, e o segundo mantém o som de G. Não é só nessa hora que o gama vai ter o som de N. Quando a gente aprender as outras letras do alfabeto, você vai ver que quando o gama antecede outras letras, por exemplo, a letra K, ela também vai passar a ter som de N. Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula do grego bíblico, né? Vão ser aulas curtas para que vocês tenham uma assimilação maior. Tá? Então, o nosso primeiro bloco de aulas, a gente vai ter 6 aulas, tá? Sendo que as 4 primeiras a gente vai ficar somente com as letras do alfabeto. Como são 24 letras, eu vou falar de 6 letras a cada aula, totalizando 4 videoaulas só para falar do alfabeto grego. Eu espero vocês na próxima aula. Um abraço e até a próxima.